Fala galerinha do segundo, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar o capítulo 7 hoje, galerinha. Aqui professor Thiago falando com vocês. Vamos falar as aulas 20 e 21 sobre isomeria espacial geométrica. Nós vimos isomeria plana, agora nós vamos trabalhar com isomeria espacial. Isomeria plana, aquela que vê no plano, é fácil. Você olhou, bateu o zoinho, já sabe que são isômeros, tá? A isomeria espacial não, espacial a gente tem que imaginar no espaço. O que seria espaço espacial? Seria no nosso espaço, seria em 3 dimensões. Por isso que eu vou precisar muito de vocês, vocês tenham essa visão em 3 dimensões agora, tá? Existem dois tipos de isomeria espacial, a geométrica e a ótica. Nós vamos começar pela geométrica. Bora lá então? Bom, como é que eu vou saber então que são isômeros espaciais, professor? Vamos lá então, gente, ó. Para ser isômero espacial tem que possuir a mesma fórmula molecular, obviamente, e vão possuir a mesma fórmula estrutural plana, ou seja, olhando no plano, vocês não vão conseguir diferenciar os compostos, beleza? Olha lá um exemplo aqui, ó. A gente olha esses dois compostos, nome deles but2eno, but2eno. Vocês viram que eu deixei um espacinho na frente porque tem mais um pouquinho no nome deles que a gente vai aprender daqui a pouco. Mas só de olhar para os dois, eles parecem iguais. Pelo que a gente aprendeu até agora de isomeria, eles parecem igualzinho, porém eles são diferentes. Vamos entender por quê. Bom, gente, aqueles dois compostos eles são diferentes porque eles possuem isomeria geométrica, tá? Ah, mas como que eu faço para ver então que eles são isômeros geométricos se não é tão visível assim? Vamos lá então, as condições mínimas para que ocorra uma isomeria geométrica em uma cadeia aberta tem que ter a existência de uma dupla ligação, ou seja, sem dupla ligação não tem isomeria geométrica, beleza, galerinha? Não tem jeito, tem que ter a dupla ligação. E cada carbono da dupla ligação deve estar ligado a grupos diferentes de ligantes. Olha lá, ó. Então aqui eu coloquei um composto qualquer, tá? Esse composto tem uma dupla ligação e eu estou fazendo os ligantes vermelhos aí do primeiro carbono e azuis do segundo carbono. O que me diz que é isomeria geométrica? Tem a dupla ligação e eu tenho que ver esses ligantes A e B são diferentes e se os ligantes C e D são diferentes. Se isso acontecer, ocorre isomeria geométrica, tá bom, gente? Olha, só um detalhe, para vocês terem a isomeria geométrica, isso tem que acontecer. Porém, se o A for igual ao C, não faz diferença, tá, gente? Se o B for igual ao D, não faz diferença. O que importa pra gente aí é que os ligantes do mesmo carbono sejam diferentes, certo? E quando eu falo ligantes, não é o simples elemento seguinte. Ah, tem um carbono ligado aqui e um carbono ligado aqui. Não, é toda aquela parte. Então, se tiver um CH3 ligado em cima e um CH2, CH3 ligados embaixo, eles são diferentes, tá bom? Não é porque está ligado no carbono que vai dar o mesmo tipo de ligação. Bom, galerinha, isso também pode acontecer em cadeia fechada. Então, olha lá, as condições mínimas para que ocorra isomeria geométrica na cadeia fechada é só uma, que dois átomos quaisquer do ciclo devem ter ligantes diferentes. Ou seja, agora não é necessário ter a dupla. Inclusive, num ciclo, se tem a dupla, os carbonos participantes da dupla não vão possuir isomeria geométrica, tá bom? Olha lá, é esse daqui, ó. Então, de novo, eu tenho um ciclo com 3 carbonos, e em um desses carbonos eu coloquei os ligantes A e B, no outro C e D, seguindo a mesma ordem, tá? Olhando para o mesmo átomo de carbono, se eles forem diferentes, A diferente de B e C diferente de D. Ah, professor, mas lá no começo eu lembro que você deu um nome, mas você não completou o nome. Exatamente, gente. Vamos aprender a dar os nomes agora, como é do nome nos isômeros geométricos. Primeiro, para dar nome neles, você dá nome no composto como vocês já conhecem. Por exemplo, lá atrás a gente falou do but2eno. Vocês já sabem dar esse nome, porque tem 4 carbonos, então o prefixo but tem uma ligação dupla no carbono 2, então but2eno. Primeira parte é dar um nome desse jeito, certo? Então vamos lá. Depois que você deu o nome desse jeito, nós vamos seguir essa ordem. Para nomear os compostos, primeiramente devemos imaginar um plano que cruza os dois carbonos principais ou participantes da isomeria. Olha lá, nós temos dois compostos aqui, tá vendo? Já está com os nomes deles, mas vamos aprender como que chega nesses nomes. Então tem os carbonos da dupla, são esses cinzas. Eu vou imaginar um plano passando por eles, ó, o plano passando por eles. E eu vou olhar a parte de cima e a parte de baixo, certo? Então devemos observar os conjuntos dos átomos ligantes com menor massa. Quem está com menor massa? Eu estou olhando os verdinhos, tá bom, gente? Então, ó, depois devemos observar os conjuntos ligantes aos átomos dos carbonos participantes da isomeria e ver a posição dos conjuntos de menor massa. Olha lá, ó. Esses são os que têm menor massa
Esses são os que têm menor massa, então são os verdinhos aqui que eu estou usando como exemplo. Se eles estiverem no mesmo plano, olha lá, no primeiro caso os dois estão em cima, a gente chama de composto cis. Se estiver em planos opostos, nós chamamos trans. Por isso que a isomeria geométrica também é conhecida como isomeria cis-trans. Beleza, galerinha? Ah, professor, pelo amor de Deus, não estou entendendo nada, professor, me ajuda aí. Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Olha esse exemplo aqui, tá bom? Nós temos dois compostos aqui. Professor, mas como que eu sei que eles são isômeros e não que são o mesmo composto? Gente, a dupla ligação, ela prende os átomos de carbono nessa posição. Então ela não pode virar o átomo de carbono, só um lado da dupla ligação. Se você virar um lado da dupla ligação, você vira o outro. Então olha lá, para você fazer esse giro, se você fizer o giro no primeiro que está aí, ele não vai chegar no segundo. Por quê? Porque aí o hidrogênio que estava embaixo no primeiro composto, na hora que eu girar ele inteiro, ele vai para cima. Ah, mas o outro lado o hidrogênio foi para baixo. Sim, mas aí ficou para cima. Então, ou seja, eles não estão se transformando um no outro. E quando eu tenho dupla ligação, eu não posso girar só um lado, ok? Aí, então tá bom. Então eu sei que eles são isômeros. Como que eu vou descobrir isso? É simples, ó. Eu vou primeiro dar o nome no composto normal, 1,2 dicloroeteno. Por que é dicloroeteno? Porque tem dois cloros. Um está no carbono 1, o outro está no carbono 2. E temos dois carbonos, então é o eteno, ok? O outro também chama 1,2 dicloroeteno. Beleza? Eu dei um nome comum a eles. Agora eu vou traçar uma linha aqui no meio, indicando o plano. Vou olhar o primeiro. Como eu quero de menor massa, o hidrogênio é o mais leve, então eu vou olhar para eles, ó. Hidrogênio em cima, hidrogênio embaixo. Se o hidrogênio está em cima do plano e embaixo do plano, nós falamos que ele está na posição trans. Olha o outro, hidrogênio embaixo, hidrogênio embaixo. Os dois estão no mesmo plano, nós chamamos de posição cis. Sempre assim, viu, gente? Então, de novo, é só fazer isso, traçar uma linha entre a dupla ligação, ver aonde está o hidrogênio em cima ou embaixo e fazer a ligação. Dito isso, vamos fazer exercícios. Exercício 1 diz o seguinte: considere as formas estruturais planas a seguir. Qual ou quais admitem isomeria espacial geométrica cis e trans? Então, basicamente, gente, esse exercício é bem simples. O que vocês vão ter que fazer nesse exercício é olhar o composto e ver se ele possui isomeria cis e trans. Se ele possui, eu tenho que fazer os isômeros. O exercício está na página 193 para quem quiser acompanhar, ok? Como que eu faço então? Vamos lá, letra A. Primeira coisa que vocês têm que olhar é o carbono da dupla. Olha lá, o carbono da dupla. Beleza? Eu vou olhar os ligantes desse carbono. Do primeiro carbono, CH3 e H. Eles são diferentes entre si. Ótimo. Os ligantes do segundo carbono, H, CH2 e CH3. Eles são diferentes entre si. Então, sim, eles possuem isomeria geométrica. Como que eu faço o isômero cis e trans? Está aqui o isômero cis e trans deles. Vou dar uma dica para vocês fazerem o isômero cis e trans dele, tá bom? Primeiramente, vocês vão fazer isso daqui, o carbono da dupla, certo? Os carbonos da dupla. Então, eu peguei esses dois carbonos da dupla e coloquei eles aqui, ó, carbonos da dupla. E agora eu vou colocar os ligantes. Olha lá, CH3 para um lado, H para o outro. Pode ser para um lado e para o outro. Se você quiser colocar os carbonos em linha reta, você coloca um em cima e um embaixo, tudo bem? E aqui, você escolhe o lado que você quiser. Ah, esse daqui, agora você vai olhar, o hidrogênio está os dois do mesmo lado, então ele é o cis. Como que eu faço trans? Um dos lados eu inverto. Só inverto um dos lados, ok? É só isso, galerinha, que vocês têm que fazer para fazer o cis e o trans. Eu fiz ele de pé aqui, como que está respondido na apostila, porque é a maneira mais visual de entender, porque vocês vão perceber que a parte de cima fica igual e a parte de baixo inverte os lados. É a maneira mais visual que tem para ser feito, mas vocês podem fazer ele de pé também, tá bom? Continuando o exercício, letra B. Olha lá, eu tenho que sempre procurar o carbono da dupla. Então, procurando aqui, ó, o carbono da dupla, vou olhar os ligantes dele, H3, 6, CH3. Opa, H3, 6 e CH3 são iguais, tá, gente? Olha lá, o CH3, CH3. Se eles são iguais, então esse composto não possui isômeros. Só isso, simples de tudo. Letra C, procurei o carbono da dupla ali, ó, o carbono da dupla. Vou olhar agora os ligantes do primeiro carbono, F e Br. Gente, flúor e bromo. Eles são diferentes. E do outro ligante, hidrogênio e cloro, também são diferentes. Então, esse possui isômero geométrico. Como que eu faço o isômero geométrico desse daí? Mesma coisa, tá, gente? Só que aqui agora, lembra que eu tenho que fazer pelo menor.
Então aqui eu estou olhando, ó, fazendo a dupla, coloquei flúor e bromo de um lado, iodo e cloro do outro, no outro carbono. Eu vou olhar os dois menores, ó, o flúor é mais leve e o cloro é mais leve. Então aqui eles estão na posição trans. Como que eu faço a posição cis? Eu inverto um dos lados, vou inverter aqui embaixo, ó. Cloro foi para o lado esquerdo e o iodo para o lado direito. Vamos lá, galerinha, respondendo a letra D, beleza? H2C, dupla C. Opa, já parei, gente. Se apareceu H2C, o carbono da dupla tem 2 hidrogênios, não vai possuir isômeros geométricos, porque tem 2 hidrogênios, então não possui isômeros geométricos, ok? Vamos lá para o próximo agora, letra E. Os carbonos da dupla, primeiro ligante, H2C e Cl. No outro ligante, H3C e H. Pronto. Então, os ligantes são diferentes em cada átomo de carbono. Esse eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Vou mostrar para vocês o passo a passo como é feito, tá? Então, primeiro eu faço os carbonos da dupla aqui na linha, tá vendo? E eu coloco um risco para cima e para baixo, um para cima e para baixo, em cada átomo de carbono. E aí eu vou colocar os ligantes do primeiro carbono, CH3 e Cl, do segundo carbono, CH3 e H. Beleza? É assim que eu faço. Como que eu faço o seu isômero? Mesma coisa, eu coloco os dois carbonos, mantenho um dos lados iguais, eu mantive a direita do mesmo jeito, e eu inverto o outro lado. Então, pus o cloro para cima e o CH3 para baixo. Ok, aqui eu fiz os dois isômeros, cis e trans. Agora tem que ver qual que é o cis e qual que é o trans. Como eu faço para ver quem é cis e quem é trans, tá, gente? Eu vou ver o de menor massa. Por quê? Porque quando a maioria dos casos vai ter hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro. Vai ser fácil resolver. Mas aqui não tem. Então você tem que ver o de menor massa. Quem tem menor massa? Bom, aqui nós temos cloro e CH3. Cloro tem massa 35, se a gente olhar na tabela periódica, 35,5. O CH3, o carbono, tem 12 e 3 hidrogênios, dá um total de 15. Então, o mais leve, o que tem menor massa, é o CH3. Do outro lado, quem tem menor massa é o H. Opa, lá, não confunda a cabeça, hein? A gente não vai olhar a posição do CH3 e do CH3, vamos olhar a posição dos que tem menor massa. Então, esse daqui está na posição trans. Do outro lado, a mesma coisa, é o CH3 do primeiro, o H do segundo, esses dois estão do mesmo lado, então na posição cis. Beleza, galerinha? Vamos fazer o próximo exercício. Então, exercício 2, escreva a forma estrutural do 2-metilpropeno, do but-1-eno, do cis-but-2-eno e do trans-but-2-eno. Então, vamos lá, ó. 2-metilpropeno, aqui, liga reta, 1, 2, 3 carbonos, prop, dupla ligação, em. No segundo carbono tem um metil. Por que eu não preciso falar 2-metilpropeno, eu posso falar só metilpropeno? Porque se eu colocar o CH3 aqui na frente, em qualquer um dos outros carbonos, já muda o composto, tudo bem? Então, esse é o metilpropeno. But-1-eno, lá, 1, 2, 3, 4, but, 1. No primeiro tem uma dupla, então, en. No primeiro tem uma dupla. Professor, mas não tem o cis e o trans do but-1-eno? Não, gente, não tem o cis e o trans. Por quê? Por causa que tem um CH2 aqui, ó. Então tem 2 hidrogênios ligados a esse carbono da dupla, então não possui isômero. Agora, o but-2-eno tem. Olhando o hidrogênio, tá, ó. 1, 2, 3, 4, but, no segundo eu ponho uma dupla. Uma dica para vocês, como já estou falando sempre, começa por esses carbonos da dupla, tudo bem? Como está no segundo carbono, eu vou contar isso aqui como sendo o segundo carbono. Então, 1, põe um carbono para cá, 2, 3, 4, dando o but. E a posição dos hidrogênios vai me indicar se é a cis ou é o trans, beleza? Então, essas são as fórmulas. Gente, talvez esteja um pouquinho difícil para vocês, porque a aula presencial essa matéria eu acho a mais fácil que tem de isomeria, tá? E infelizmente pela videoaula talvez não tenha ficado tão fácil assim, mas tentem fazer. Se tiver alguma dúvida me falem, eu vou tentar fazer também, eu vou fazer alguns exercícios à mão para vocês e vou passar depois exercícios à mão feitos para vocês, gravando como foi feito passo a passo para ver se fica mais fácil, beleza? Bom, galerinha, por hoje é isso daí. Beijão no coração de vocês, tenham uma ótima semana e tenham ótimos estudos. Tchau, tchau!